como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Enquanto alguns torcem a cabeça para entender esse sentimento, nós seguimos torcendo pelo Vasco de cabeça erguida. Betfair, a nova e maior patrocinadora da história do Vascão. É muito difícil ter que entrar na justiça, porque eu vivi aqui anos e anos com o Vasco tendo briga judicial. E eu não queria ser o responsável por mais uma briga judicial. Nunca foi a minha intenção. Por isso que mesmo antes de sair a questão que saiu nos Estados Unidos, que a gente já tinha todo o conteúdo, um direito muito forte para entrar, eu sustentei isso até o último minuto. E a decisão que eu tive que tomar numa semana de Vasco e Flamengo, ela me matou. Porque eu sei o que cairia na minha conta. Mas se o que eu prego eu não cumprir no dia a dia, eu estava sendo injusto e mentiroso com o torcedor vascaíno. Então eu sabia que eu ia ter que pagar esse preço, que ia doer muito, quando fosse anunciada que a gente entrou com a ação. E as pessoas iam julgar sem saber o porquê. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas vascaínos conectados aqui no canal Vascaíno desde sempre, de você que está aí de norte a sul, de leste a oeste. Uma ótima sexta-feira para todos nós, um ótimo fim de semana. Meus amigos, hoje, né, tô com a camisa do Liverpool da Inglaterra. A gente vai falar da situação envolvendo a SAF do Vasco, né, da FSG, a empresa dona do Liverpool tem interesse, fundo árabe, vamos falar também da Crefisa, da 777 Partners. Novos capítulos vão ganhando o noticiário esportivo no dia de hoje, nessa sexta-feira, 17 de maio, muita coisa importante acontecendo do nosso clube. Então já peço para vocês ficarem ligadinhos, né, aqui no nosso vídeo até o final, acompanhe o nosso conteúdo. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, é de graça, dá essa força aqui pra gente, quer continuar nos ajudando, né? Deixa um anúncio correr quando aparecer na tela, ajuda muito o nosso canal. Também você pode estar se tornando membro, né? A partir de R$2 por mês, você já se torna parte da família do canal Vascaíno desde sempre, já me ajuda, né? Eu aqui, o Álvaro Silva, ajuda a gente a ficar firme aqui no YouTube, de pé, todos os dias trazendo informações para vocês, tá bom, meus amigos? Dito isso, vamos dar início então a essa programação desse vídeo dessa sexta-feira, muita coisa importante. Então vamos lá, vamos começar falando de campo e bola. O nosso Vasco da Gama, que tem sim compromisso, embora o Campeonato Brasileiro tenha sido paralisado pela Confederação Brasileira de Futebol, a nossa CBF, demorou, mas parou durante a 7ª e 8ª rodada. O campeonato vai ficar parado. Com isso, o Vasco não joga, né, amanhã, nesse sabadão, diante o nosso maior rival, o Urubu. Mas ainda teremos o confronto, o compromisso de enfrentar a equipe do Fortaleza na próxima terça-feira aqui no Rio de Janeiro, em São Januário, às 9h30 da noite, no dia 21 de maio, para ser bem exato, tá, gente? E é o seguinte, até o momento ao qual eu tô gravando aqui para
essa programação do Vasco para deixar vocês informados. Mais de 11 mil ingressos já foram emitidos, já foram vendidos, né? E segue vendendo. Lembrando, o jogo será em São Januário, tá, gente? Só para ficar o registro, tá? O Vasco segue se preparando, segue treinando normalmente, tá, gente? O imbróglio envolvendo a SAF do clube não afetou em nada os atletas, o elenco, até mesmo, né, o dia a dia do clube. Tá tudo funcionando normalmente, os atletas seguem se preparando no CT. A expectativa, né, nossa, do torcedor, da mídia a qual cobre o dia a dia esportivo do Vasco e também da própria comissão técnica, é que para essa partida teremos aí, com a exceção de Paulinho e Jair, né, ambos estão lesionados, estão se recuperando, é que a expectativa é de que teremos força máxima, né, para esse confronto que vale vaga na Copa do Brasil. Quem vencer esse confronto passa de fase, avança no mata-mata milionário aqui do futebol brasileiro. Fato é que o Vasco viajou até Fortaleza, a capital do Ceará, para enfrentar a equipe tricolor lá no Castelão. Ali a gente sofreu bastante durante toda a partida, onde conseguimos segurar o resultado, né? O Léo Jardim fez uma excelente partida e trouxemos então a decisão para casa, aqui para o Rio, para jogarmos, decidirmos diante o Fortaleza em São Januário. Como diria o ex-treinador do Vasco, esganar ou ganar, né? Agora é ganhar ou ganhar, porque perdeu, tá fora, né, gente? Empate é pênalti, então vamos torcer para que o nosso Vasco consiga aí essa classificação. Outro registro é que o treinador Álvaro Pacheco deve chegar ao Rio de Janeiro no próximo domingo, tá, gente? Está previsto para que ele chegue na parte da tarde do domingo, para o início da noite aí desse próximo domingo. Então o treinador português deve estar chegando, desembarcando aqui no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, já para ser o treinador do Vasco. A gente tomou conhecimento na parte da noite de ontem de que o treinador português e o clube carioca já tem contrato pré-assinado, tá, gente? Ambas as partes já assinaram um pré-contrato aí, vão formalizar essa situação na próxima semana, assim que o treinador português estiver em solo brasileiro. Dito isso, o treinador vai chegar juntamente com ele mais 4 profissionais, entre eles não tem aí preparador físico. A permanência do profissional Diego Pereira é vista com bons olhos, tanto pelo Vasco quanto pelo treinador português. Ele não se opôs até o momento, a informação que a gente tem. Vamos aguardar, essa situação ainda está a ser decidida. Fato é que o Álvaro Pacheco vai começar a treinar o nosso elenco na segunda, isso mesmo, na véspera da partida diante o Fortaleza. Então o treinador vai ter o tempo ali de dar aquele treino, né? Preparar a equipe aí para ficar à beira do gramado. Eu, na minha humilde opinião, tá, gente, se eu fosse o Álvaro Pacheco, pediria para a diretoria do Vasco deixar aí o Rafael Paiva trabalhar com ele na segunda-feira e na terça também, no dia do jogo, sabe? Eu acho que, na minha opinião, eu sou o Álvaro Pacheco, eu falaria pro Lúcio Barbosa, olha só, deixa o Rafael Paiva dar o treino comigo na segunda-feira, não quero mudar muita coisa, vamos manter a planilha dele, eu vou participar ali, mas vamos manter a planilha dele, e eu quero que ele esteja comigo à beira do gramado no jogo diante o Fortaleza. E aí depois sim, o Paiva volta para a categoria de base. E eu, na minha opinião, faria isso, sabe? Porque senão você acaba descartando o profissional, utilizando como um objeto. Ele conseguiu, de certa forma, dar uma leve organizada ali no setor defensivo e no meio campo do time. Agora que tem uma partida super, hiper, mega decisiva, vai chegar um cara lá de Portugal que não sabe nada dos jogadores na véspera do jogo e vão tirar o Paiva. Então, na minha opinião, nada contra o Álvaro Pacheco também, tá, gente? Para ficar bem claro, mas na minha opinião deveria ser feito essa transição, sabe? Para ficar uma coisa legal, um ambiente leve, até mesmo para já demonstrar também certo respeito, né, para os atletas, para os jogadores, tá, gente? Então, já que a gente falou da partida entre Fortaleza e Vasco da Gama, calma, a gente vai falar muito, gente, da 777, Crefisa, Fundo Árabe, relaxa, tá? Vamos chegar lá já, um videozão completo para vocês ficarem por dentro do que tá acontecendo no nosso Vasco da Gama. É o seguinte, meus amigos, ontem o Vasco entrou em quadra, é isso mesmo, a bola rolou, não foi no basquetebol, tá, gente? A bola rolou porque tivemos a estreia do Campeonato Brasileiro de Futsal.
nosso Vasco da Gama entrou em quadra para enfrentar a equipe do Fortaleza, né? Acabou coincidindo com o nosso confronto da próxima quarta-feira. Fato é que o nosso time de futsal aí, o nosso futebol de salão, Vasco da Gama venceu a equipe do Fortaleza pelo placar de 3-2, não, 3-1, tá, gente? Isso mesmo, 3-1 pro Vasco da Gama, com gols de Danley, deixa eu ver, Tuca e Danilo, né? Vale lembrar que tanto o Danley quanto o Danilo já marcaram aí na rodada de estreia também do Campeonato Carioca. Bem bacana, né? Um outro registro que eu quero deixar para vocês é que ontem o nosso Vasco anunciou a FEComércio como a patrocinadora master do nosso futsal. Outro registro é que essa partida foi realizada no município, na cidade de Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro, no ginásio Pedrão, ginásio ao qual sediará todos os jogos da primeira fase do Vasco da Gama no Brasileirão de futsal. Então, meus parabéns a todos os atletas e à comissão técnica pela primeira vitória nessa estreia, né, do Brasileirão 2024 de futsal. Agora, meus amigos, como eu já falei para vocês do treinador Álvaro Pacheco, né, então vamos pular esse tópico. É o seguinte, vamos falar agora uma situação envolvendo as torcidas organizadas, né? É o seguinte, a nossa Força Jovem Vasco e a GDA se uniram com todas as outras organizadas mais, vamos dizer assim, mais influentes dos clubes aos quais a 777 Partners tem ou teria direitos econômicos, tá? Do Hertha Berlim, do Red Star Paris, do Melbourne City, né, do Standard Liège, enfim, todas as torcidas emitiram uma nota, né, pedindo, né, a saída imediata da 777 do grupo, né, ali desse grupo aí que eles detêm esses clubes aí como seus direitos econômicos de futebol. Então, só para ficar o registro. Outra situação não é envolvendo a 777 agora, é uma situação envolvendo o mercado, né, falando um pouquinho aqui para vocês, só para deixar vocês atualizados, envolvendo o Felipe Coutinho. Aí tem gente que fala assim, Álvaro Silva, como é que vocês falam de chegar Felipe Coutinho no Vasco, sendo que a 777 acabou de sair, o Vasco sem dinheiro, não sei o que lá. Meus amigos, só para deixar bem claro para vocês aqui, tá? O meu canal, a gente trabalha com a informação e com a verdade, então a informação não pode ser completa, eu também não posso só falar aquilo que eu quero ou deixo de querer falar para vocês, eu tenho que trazer a informação, que a informação na íntegra a gente traz, tá? Ou seja, Álvaro Silva, Coutinho vem pro Vasco? Não sei. Álvaro Silva, Coutinho não vem pro Vasco? Também não sei. Fato é que essa notícia vem pipocando na mídia, já tem quase 10 dias, a gente toma conhecimento que o Vasco vem sim negociando com o Felipe Coutinho, Lúcio Barbosa já vinha negociando com o staff dele. O próprio Pedrinho ontem afirmou sim que tem negociação. O Pedrinho falou, entre aspas, está acontecendo. O Pedrinho falou que antes mesmo dessa ação judicial contra a 777, o próprio Pedrinho já conversava pessoalmente ali via telefone, via rede social, com o irmão de Coutinho, um dos seus staffs, tá, gente? Só para deixar bem claro para vocês, a própria Rádio Itatiaia também já afirmou, já avalizou essa negociação. O grupo ESPN Brasil também confirma que o Vasco da Gama está negociando com o Felipe Coutinho. A ESPN foi até um pouco mais a fundo, que o Felipe Coutinho já está decidido, ele bateu o pé, ele quer voltar a atuar, a jogar no futebol brasileiro e quer sim voltar a jogar no Vasco da Gama, tá, gente? Então, só para ficar bem, muito bem registrado aí, a situação vem avançando, tá? Para deixar bem claro que também teria também aí um apoio dos patrocinadores do Vasco, né? Teria também o apoio do próprio associativo, estaria se mobilizando, né? Toda essa situação, tá, gente? Já pegando gancho, mudando de assunto aqui, já fazendo a transição do assunto, né, de esportivo para a parte administrativa, falando da SAF, né? Como eu mencionei, os patrocinadores querem apoiar, sobretudo a própria Betfair sinalizou que quer ajudar o Vasco da Gama a trazer uma grande estrela para a companhia, um grande jogador que tenha identificação. E o nome do Felipe Coutinho é visto com muito bons olhos. Ok, beleza, bacana. Porém, é o seguinte, gente, envolvendo aí a Betfair, a gente toma conhecimento que o próprio Pedrinho afirmou na coletiva de ontem, de que a 777 pode ter pedido, tá, gente? No caso, a 777 pediu, na verdade, pode ter pego um adiantamento dos valores relacionados ao patrocínio do Vasco. O jurídico do Vasco está trabalhando nessa situação, está debruçado para saber realmente se houve o adiantamento ou não, porque se houve esse adiantamento, esqueçam, né, gente? Se dinheiro sumiu, não volta nunca mais, vai para a justiça, vai ficar lá toda a vida se arrastando, vai virar um imbróglio, uma novela. Então, tomara que isso não tenha acontecido, esse adiantamento para 777, tá? Outra situação envolvendo a SAF do Vasco da Gama. O Pedrinho acaba de confirmar, né,
oficial essa situação de que é o seguinte, está todo mundo surpreso, porque o caixa hoje, no dia 17 de maio de 2024, o caixa da Vasco da Gama SAF, da Vasco SAF está zerado, isso mesmo, caixa vazio, cofres vazios. Então, gente, sinal de alerta mais do que ligado. Por outro lado, o próprio Pedrinho afirmou ontem, vem afirmando hoje também com jornalistas que entram em contato com ele, de que é o seguinte, o Vasco vai honrar com seus compromissos, vai manter aí o salário em dia, tá? É um compromisso do Pedrinho, tá, gente? Ele tá afirmando, como agora já foi descoberto aí, já foi jogada a bomba no ventilador para todo o torcedor do Vasco, de que os cofres da Vasco SAF estariam aí, entre aspas, zerado, né? Estaria ali no vermelho. Pedrinho tá assumindo o compromisso que vai manter todos os salários em dia, né? Lembrando que hoje o associativo do Vasco da Gama tem todo o salário em dia, né? A Vasco SAF, a informação que nós temos até o momento é de que tudo estaria em dia. Se tá mesmo ou não, vamos tomar conhecimento nos próximos dias, porque tá dando para perceber que a galera do Pedrinho tá trabalhando com uma certa transparência. Vamos torcer para que isso continue assim, para que a gente continue, né, bem informado e trazendo as informações para vocês do nosso Vasco. Mas é o seguinte, galera, fiquem tranquilos, porque pelo que eu percebi, né, o próprio Pedrinho já afirmou, essa ação que a Vasco da Gama Associativo entrou, né, o nosso clube de regatas Vasco da Gama, melhor dizendo, entrou contra a 777, que era a gestora da Vasco SAF, foi para justamente blindar e proteger o Vasco. Como assim, Álvaro? Gente, é o seguinte, o Standard de Liège ontem teve todos os seus bens bloqueados, todos os seus ativos congelados pela justiça. Então a 777 vem passando por 17 processos, penhoras, um monte de coisa acontecendo, bens sendo bloqueados. E aí os advogados do Vasco Associativo falaram pro Pedrinho, olha só, a equipe do Paulo Salomão, olha só, ou você entra com uma ação na justiça agora, tem várias brechas pro associativo retomar o controle da SAF do Vasco, ou a Vasco SAF pode acabar sendo judicializada e ficar tudo congelado, como já está acontecendo fora do país. O Pedrinho não pensou duas vezes, era semana de clássico, isso não poderia estar acontecendo, mas ele visou única e exclusivamente o bem-estar financeiro e a saúde financeira do nosso amor e comum Vasco da Gama. Com isso, o Vasco entrou com a ação na justiça, uma liminar foi concedida pela quarta vara comercial do Rio de Janeiro, concedendo então a retomada dos direitos econômicos do Vasco da Gama à SAF do clube. O que acontece, meus amigos, é que nesse momento ao qual eu estou falando com vocês, a 777 Partners, entre aspas, tá, gente? Na teoria, a gente não sabe se isso é verdade, mas na teoria ela teria colocado nos cofres do Vasco 310 milhões de reais, tá, gente? Lembrando que se eles concluíssem os 700 milhões de reais, eles teriam donos de 70% da SAF do clube. Então, 310 milhões de reais correspondem até o atual momento a 31% das ações da SAF do Vasco, tá, gente? E hoje a gente toma conhecimento que a 777 Partners estaria interessada em vender esses 31% das suas ações, tá, gente? Estaria aí disposta a vender. Eles estariam sinalizando algo em torno de 600 milhões de reais. Para quem acompanha o canal aqui do Álvaro Silva, vascaíno desde sempre, eu no caso, né, sabe que na minha última live, inclusive no último domingo, eu trouxe isso para o torcedor em questão envolvendo os valores da SAF. A gente viu algumas pessoas comentando nas redes sociais que a Crefisa teria supostamente, né, gente, supostamente, conversas aí que a gente escuta, oferecido 300 a 450 milhões de reais por 30% da SAF. Eu ainda falei, olha, nada contra a Crefisa, se ela comprar a SAF do Vasco, beleza, mas o valor não bate. Então, para vocês verem que o valor não bate, a própria 777 não vai rasgar dinheiro, tá sinalizando para o mercado, olha, a gente quer aí 600 milhões por 31% das nossas ações, que é justamente, gente, o mesmo valor que o próprio Vasco da Gama avaliou 30%, né, da sua SAF um ano e meio atrás, quando o Vasco vendeu a SAF para 777. O Vasco ficou com 30% das ações, teria vendido por 1 bilhão e 400 milhões, dando um total de 2 bilhões de reais na marca Vasco, valendo então naquela ocasião 600 milhões. Então, assim, ainda assim nesses moldes, a 777 estaria lucrando, tá, gente, 290 milhões de reais, tá? Só para vocês verem, estaria lucrando 290 milhões e estaria se livrando de uma vez por todas desse problema, tá? Outra situação é que o grupo norte-americano também estaria buscando um acordo com o Vasco, tá? Um acordo para resolver essa situação, para eles não tomarem mais prejuízos financeiros. Agora, gente, daqui a pouco a gente volta a falar dessa parte financeira. Eu quero falar mais um pouco para vocês da 777 aqui, que agora é envolvendo
a alta cúpula, tá? Essas informações é muita coisa, eu esqueci de trazer para vocês ontem, mas vamos atualizar no dia de hoje. É o seguinte, com a notícia de que, com a liminar, né, que a quarta vara do comércio do Rio concedeu ao Vasco, o Vasco retomando o controle das ações do clube, tá? Automaticamente, gente, do conselho da SAF foram removidos os seguintes conselheiros: Josh Wander, Dondrans Fields, o Andrés Blasquez, tá bom, gente? Deixa eu ver aqui, o Nicolas Maia e o Steven Pasco, tá? Todos eles estão fora de forma imediata do conselho da SAF. Outra situação, uma notícia muito quente que a gente tomou conhecimento no dia de hoje. Josh Wander, a Molly Wander, no caso a sua irmã, e Steve Pasco, o pai de Josh Wander, todos os três renunciaram aos seus cargos na 777 Partners. Isso mesmo, Josh Wander, a irmã de Josh Wander, a Molly, e o Steve Pasco, o seu pai, todos eles renunciaram aos seus cargos da alta cúpula da 777 Partners, tá, gente? Então, dias atrás eles já foram afastados do grupo de futebol da 777, agora todos eles deixaram de vez, renunciando aos seus cargos na frente da empresa. Álvaro Silva, o que isso significa? Gente, significa aquilo que eu falei para vocês, o barco está afundando e os ratos começam a pular no mar. A verdade é essa, é isso que está acontecendo. Eles estão com a corda no pescoço, estão na justiça, então é um movimento natural, normal, quando uma multinacional, uma empresa tão grande, um fundo bilionário começa a quebrar com várias ações na justiça. É um movimento natural, começa a se transferir, né, o poder de capital para outras empresas subsidiárias ou parceiras, começa-se pessoas a renunciarem cargos, começa-se a encerrar algumas atividades, porque assim você começa a desvincular alguns CPFs do CNPJ, se é que vocês me entendem, tá, gente? Então, essa é a situação envolvendo a 777 nesse momento. Outra notícia que a gente tomou conhecimento envolvendo a SAF do Vasco, com todo esse imbróglio, a gente, né, vem sendo noticiado, né, circulando na mídia, de que a Crefisa teria um interesse em comprar a SAF do Vasco. Surgiu a notícia no dia de hoje de que o José Roberto Lamáquia, junto com a dona Leila Pereira, teriam pego o avião, teriam viajado para Nova York para negociar os 70% da SAF do Vasco. Por outro lado, a notícia é um pouco contraditória, porque o próprio grupo 777 não detém mais, né, esses 70% aí dos direitos econômicos, só detém 31% nesse momento. Outra situação é o seguinte, nenhum deles responde mais pela 777, como eu acabei de mencionar a vocês. Outra situação, a própria Leila Pereira negou, falou que não tem nada a ver com isso. E hoje, né, a ESPN Brasil, o grupo de jornalismo esportivo ESPN Brasil, entrou em contato com o dono da Crefisa, marido da Leila Pereira, o José Roberto Lamáquia, que afirmou a seguinte frase, abre aspas, não tenho vários pontinhos, alguma a ver com isso, ou seja, não tenho coisa, né, vamos tirar o palavrão, não tenho coisa alguma a ver com isso. E ele ainda afirmou, o José Lamáquia afirmou, olha, eu tenho apartamento em Nova York há mais de 10 anos, então não encham o meu saco, né. Isso foi aí o que o José Roberto Lamáquia falou em entrevista ao grupo ESPN, que entrou em contato com ele para apurar essa situação. Aí surgiu uma outra notícia, que a Crefisa já teria contratado uma empresa de due diligence, né, uma empresa que faz diligência em ambas as partes para ver quais são os riscos aí da transação. Enfim, fato é que o próprio José Lamáquia teria desmentido essa situação. Outra notícia que a gente vai trazer para vocês é o seguinte, né, que nos últimos dias o grupo de norte-americanos da 777 teriam procurado aí alguns fundos de investidores aqui no Brasil, para ser mais exato, em São Paulo, tá, gente? Então, a notícia que a gente toma conhecimento no dia de hoje é de que a 777 teria procurado alguns investidores aqui em São Paulo, no Brasil, para tentarem aí, no caso, né, passarem o negócio para frente. Ou seja, sabe quando você compra um carro, começa a pagar e vê que você já atrasou 1, 2, 3 e não vai mais conseguir pagar aquele carro, para evitar de sujar seu nome, ter problemas maiores para o futuro, você procura alguém que estaria interessado em assumir as parcelas e você passa o carro assim, sabe, ó, só assume a parcela e leva, algo assim, só para você se ver livre desse problema. É tipo isso que a 777 tentou fazer. Ela foi a São Paulo,
procurar alguns investidores para tentar repassar a SAF do Vasco, mas isso não teria acontecido, tá, gente? Mas por que não aconteceu? Porque a 777 já não manda mais nas ações do Vasco. Os investidores sabiam das ações do Vasco na justiça, né? Quem investe na casa de centenas de milhares de reais ou dólares ou euros sabe que não é assim que funciona, então ninguém é maluco de sair fechando negócio com eles, né? Sabendo que eles já vão ser tirados da jogada, né? Na verdade, agora quem for negociar, né, pelo menos nesse momento, seria aí com o associativo, que é uma situação bem complexa ainda, tá, gente? Não é hoje, não é amanhã, não é semana que vem que isso vai acontecer aí envolvendo essa tratativa, tá, gente? Outra situação é que a gente toma conhecimento que, embora a Crefisa tenha negado, é sim ventilado essa possível parceria na SAF do Vasco. Tem o grupo FSG, né, a Fenway Sports Group, o grupo ali detentor de parte dos direitos econômicos do Liverpool da Inglaterra, por isso que hoje eu estou usando essa camisa vermelha aqui do Liverpool, né, para fazer alusão à empresa inglesa, né, que detém os direitos econômicos do clube inglês, tá, gente? E outra informação que a gente toma conhecimento também na tarde de hoje é que mais duas empresas também têm o interesse em adquirir os direitos econômicos da SAF do Vasco, isso mesmo, gente, a BTG e a XP Investimentos. Vou repetir, a BTG Sports e a XP Investimentos estariam dispostas ou interessadas, entre aspas, nesse momento, em estar adquirindo os direitos econômicos da SAF do Vasco. Como eu já mencionei, além então de Crefisa, FSG, Fundo Árabe, então a gente começa a observar que vagarosamente começam a surgir nomes ventilados pela mídia. Se é verdade ou não, a gente vai tomando conhecimento aos poucos, mas nomes de outras grandes empresas começam a surgir nesse cenário. E aí, olha só, meus amigos, hoje, como eu já mencionei para vocês, né, que o próprio grupo GE Globo afirmou que a 777 teria o interesse em repassar esses 31% aí por 600 milhões de reais, é o seguinte, gente, a gente toma conhecimento também na tarde de hoje que um tempo atrás, poucos meses atrás, um fundo árabe teria já procurado o Vasco da Gama para sondar, né, em relação à SAF do clube, enfim, teria procurado inclusive o Pedrinho, né, que é o presidente do associativo, mas como o Pedrinho não tinha ainda uma perspectiva do futuro que poderia acontecer, qual seria a atitude tomada por ele, né, em relação à SAF do clube, então ficou ali apenas naquelas conversas, naquela sondagem. Fato é que a gente toma conhecimento, tá, gente, que nas últimas 48 horas esse fundo árabe teria entrado em contato novamente com o Pedrinho, tá, em relação a estar podendo, quem sabe, vir a se tornar um novo parceiro do Vasco da Gama, SAF, né? Sociedade Anônima do Futebol, tá, gente? A gente toma conhecimento que o José Roberto Lamáquia teria negado, né, esse interesse em adquirir a SAF do Vasco. A gente tomou conhecimento também que a FSG, dona do Liverpool da Inglaterra, também teria o interesse em estar adquirindo os direitos econômicos da SAF do Vasco da Gama, e agora a gente toma conhecimento que esse fundo árabe, né, estaria aí entrando em contato com o Vasco com interesses reais em adquirir os direitos do nosso clube. A gente não sabe até que tom isso aí leva verdades, até que tom isso aí leva inverdades ou fake news, enfim, como vocês quiserem utilizar a nomenclatura, vamos aguardar. Fato é que essa mesma reportagem aí do grupo ESPN e também do grupo, da UOL, tá, gente? Da UOL Sports, peço perdão a vocês. Essa reportagem da UOL Sports afirma, tá, que esse fundo árabe já estaria acessando a lei da SAF, né? Já se inteirando aí em questão de documentação, legislação brasileira. Quem sabe aí, né, gente, Paz está preparando uma futura proposta para o Vasco em relação a essa situação. Então vamos aguardar, não tem nada em oficial, apenas algumas especulações, algumas ventilações envolvendo essa situação. Mas o que pega todo mundo de surpresa, né, é essa situação que a gente toma conhecimento no dia de hoje, de que a SAF do Vasco, né, estaria com os cofres zerados, né, estariam ali com o cofre praticamente zerado. Isso aí é complicado, né, gente? Isso é bem complicado, né? A gente toma conhecimento que o dinheiro lá, os bens do Standard Liège foram bloqueados na justiça, o antigo dono colocou a 77 na justiça, a justiça acatou o pedido, assim como aconteceu aqui no Brasil, o Pedrinho colocou a 777 na justiça, a justiça também acatou o pedido, eles estão sendo julgados na Suprema Corte de Nova York, já tem condenações, já buscam fazer acordo financeiro com a empresa Leander
Federal da Inglaterra, que colocou a 777 e a ACAP na justiça. Josh Wander é réu confesso, agora ele renunciou junto com sua irmã e seu pai, renunciaram seus cargos no grupo, foram afastados da board do futebol, né? Então tem, gente, sinceramente, infelizmente, né, acabou, né, a situação envolvendo a SAF do Vasco, infelizmente aí para alguns passadores de panos, né, que agora eu quero entrar nesse assunto bastante importante, bastante polêmico. Por quê? Agora a gente vê muito jornalistazinho, vagabundinho, né, gente? Vocês sabem de quem eu tô falando. Alguns canaizinhos aí, vagabundos, né? Tendenciosos, né? Pessoas sem caráter, sem escrúpulos, né? Pessoas que colocam o cifrão, né? O valor da nota, né? Vamos colocar assim, a grosso modo, a nota de 100, a nota de 200, acima de princípios, né? Acima de verdade, acima de caráter, né? Acima de educação de berço e acima também do amor, né? A nosso amor incondicional ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Então esses pseudos jornalistas ou pseudos vascaínos ou youtubers, enfim, vocês sabem de quem eu estou falando. Quem me acompanha sabe de quem eu estou falando aqui. Essa patotinha aí que fica enganando o torcedor do Vasco, da mídia convencional, da Fla Press e da mídia também aqui, vamos dizer assim, na plataforma, aqui no YouTube. Vocês sabem a quem eu me refiro, a panelinha que envolve 7 ou 8 nomes tranquilamente. Fato é que agora a gente começa a ver um movimento, né, um movimento de desligamento. A gente observa que eles começam aí, de certa forma, a pular o muro, a abandonar o barco, a abandonar o navio, pular no mato, enfim, se camuflarem, a gente vê se rebelarem, darem golpe, né? Enfim, podem usar a nomenclatura que vocês preferirem. Estão todos pulando para o outro lado, trocando de bandeira, virando a casaca, tá, gente? Isso mesmo, jornalistas, a gente vê aí a Globinho, que nunca falou do Vasco para nada. Essas denúncias e reportagens já vêm há meses, há mais de ano, e só agora que a Globinho está falando com a Fla Press. Por que só agora eles estão falando nesse assunto? Porque agora tá todo mundo falando, né? Então se não falar fica ruim para eles, né? O maior veículo de comunicação no país não abordar esse assunto tão polêmico envolvendo o Vasco. Por quê? Então eles têm que falar, mas quem acompanha aqui o nosso canal e outros canais que trabalham com a verdade sabe, né? Que esse assunto já vem se arrastando há mais de ano. Desde o início, na verdade, da SAF do Vasco, a gente já alertava para essa situação. O meu canal vai fazer tem 1 ano e 1 mês que a gente tá no ar aqui no YouTube. Desde o meu primeiro dia de canal, eu sempre fui oposição da 777, não da SAF, tá, gente? Tem gente que é contra a SAF, que é politiqueiro, quer fazer o Vasco voltar a virar aquela imundiça que era antes. Não, eu sou a favor da SAF sim, da Sociedade Anônima do Futebol, dos investidores, igual a gente vê no Bragantino, igual a gente vê em vários outros clubes que vem aí surfando, aí, nadando de braçada no futebol mundial. Então eu não vejo problema nenhum na SAF, o problema é os moldes aos quais foram aí adotados pelo Vasco da Gama Associativo para aderir esse modelo de SAF. O problema principal também foi a empresa, né, a famigerada 777 Partners, que só enganou o torcedor e não fez nada daquilo que prometeu. Então, o que acontece? Essa turminha ajudou o Vasco a ser vendido, fazendo sim propaganda, lavagem cerebral no torcedor, debochando de quem falava a verdade e tentando, de certa forma, descredibilizar quem trabalhava com a verdade, fabricando notícias, fake news que não existem, para enganar e brincar com o imaginário do torcedor do Vasco. Agora que eles estão vendo que o castelinho de areia, né, o castelinho de cartas, a casa caiu, a vaca foi pro brejo, enfim, tá dando tudo errado, deu ruim, né? Estão pulando para o outro lado, estão querendo fazer um movimento. Olha só, para trabalhar com o nome, senhor Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno, senhor Mário Coelho, do canal Mário Coelho Vasco, senhor Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, senhor Emerson Rocha, que fez parte também, senhor Eduardo Ferrari, do Vasco Connection, senhor Lucas Pedrosa, do canal do Pedrosa e do SBT Rio, senhor Dieguinho, do canal Futebolaço e hoje do podcast do Dieguinho. Todos vocês, tem mais alguém que eu não estou esquecendo, daqui a pouco eu lembro. É para vocês que eu estou falando, tá? Os senhores fizeram propaganda explícita que a 777 era um grupo multimilionário, que o Vasco iria ganhar tudo. Vocês venderam um Vasco onde nunca existiu para o torcedor do Vasco. E não me venham com esse papinho de torcedor enganado agora não, tá? Porque vocês cresceram muito com essa SAF no Vasco. Vocês se deram muito bem.
acesso à sala de imprensa, São Januário, gramado, acesso a jogador, assessor de imprensa, diretor de futebol, a CEO, acessos e mais acessos que vocês não tinham. Apoios e mais apoios, credenciais e mais credenciais. Quem tem, por mérito, porra, bacana, show. Só que a gente sabe que antes da SAF, muito jornalista que ninguém conhecia virou jornalista, entre aspas, conhecido. A gente sabe que antes da SAF, muito canal de youtuber que era, entre aspas, pequenininho, tá gigante hoje. Por que será? Então isso é tudo pra vocês. A casa caiu, malandrex. A casa caiu, malandragem. Parem de enganar o torcedor do Vasco da Gama. Parem com as fake news, com o clickbait, com capinhas enganadoras. Parem de surfar na onda, tá? Porque o meu canal aqui, igual, por exemplo, eu falei do Felipe Coutinho, falo, vou continuar falando enquanto tiver assunto envolvendo o nome dele ou de qualquer outro atleta. Vou falar da reforma de São Januário que pode acontecer, e assim como eu vou ficar muito feliz também se chegar um fundo árabe para deixar o Vasco forte para ganhar tudo. Agora, eu não vou deixar de falar, tá? Para deixar bem claro, eu não vou deixar de falar daquilo que pode acontecer, assim como aconteceu o maior patrocínio master da história do nosso clube, só para falar da 777 ou da SAF. Estão dividindo o Vasco em dois lados. Ou você fala de futebol e é passador de pano para essa turma, ou você bate nessa turma e não fala de futebol. Eu sou a galera que usa a cabeça. Tá, gente? Eu faço parte da galera que usa a cabeça. Eu bato em quem tem que bater, mas sei separar as coisas. Falo de futebol, falo de investimento, falo de patrocinador, falo de parceria. Igual a gente trouxe notícia da Puma, a gente traz a notícia aí do Felipe Coutinho. Se vai acontecer efetivamente ou não, é uma outra história, são outros 500. Agora, eu faço o meu papel, que é trazer o assunto, é trazer a pauta para você, torcedor e torcedor do Vasco, tirar a sua própria conclusão, acreditar em A ou B ou C. Eu faço a minha parte e depois eu dou também a minha opinião. Mas o fato, a informação eu entrego para vocês, torcedores. Coisa que essa turma toda tem acesso na fonte da informação, privilegiada, mas só utilizam desse acesso para seu próprio benefício. Para seu próprio benefício, para sua própria promoção, nunca é em prol do Vasco da Gama. Porque se essa galera, como eu mencionei para vocês, quando a gente batia aqui desde o início, que tinha muita coisa errada nesse suposto contrato com a 777, se eles desde o início fizesse um trabalho de jornalismo investigador, um trabalho imparcial e neutro, um trabalho de torcedor do Vasco. Porque o que o torcedor do Vasco quer? Aquilo que vai fazer o bem para o seu clube. Eu falo sempre, um pai quer sempre o melhor para o seu filho e para sua filha. Um pai que tem uma belíssima moça como filha de 18, 19, 20 e poucos anos, que vai se casar, ele quer saber qual é a intenção do cara que vai casar com a filha dele. O que ele quer, o que ele planeja, o que ele fez da vida, o que ele faz, o que ele quer fazer. Então eu uso sempre essa alusão, porque um torcedor apaixonado por qualquer time que seja, ele tem que sim defender os direitos e interesses do clube dele, tem que fazer essas perguntas para qualquer parceiro que chega. Mas espera aí, como é que você me prova que você tem condições de colocar o dinheiro? Quanto você quer colocar? Por que você quer investir no meu clube? Por que o interesse repentino de você sair lá do outro lado do mundo para vir aqui? Você já conhecia o meu time? Sabe? São essas perguntas que o torcedor se faz, o presidente de um clube como o Vasco da Gama tem que fazer antes de vender a SAF. São essas perguntas, um advogado, ali um cara, um vice-presidente, por exemplo, ali o Salomão, tem que fazer, por exemplo, para um próximo investidor com cláusulas em cima da lei, com embasamento. Sabe, e aqui no Vasco a gente viu que aconteceu tudo diferente, porque existia uma meia dúzia aí que supostamente, a gente acredita que teriam sido financiados pela 777 para brincar e enganar, o imaginário do torcedor do Vasco da Gama. Então a casa caiu, todo mundo agora já sabe da verdade, o torcedor do Vasco não é burro, foi-se o tempo, hoje com a internet, com a rede social, as pessoas têm acesso ao que elas quiserem ter acesso, algo que há 15, 20 anos atrás ficava todo mundo preso naquilo que 2, 3 veículos de jornal imprimiam todo dia, que ia para a banca de jornal, e naquilo que 2, 3 canais falavam ali no noticiário esportivo, e acabou. O resto, o que vinha era fofoca lá dos bastidores dos clubes.
Só que hoje, com WhatsApp, com internet, com rede social, então acontece alguma coisa lá dentro do Vasco, com 20 minutos, 15 minutos, o Brasil inteiro já está sabendo que se alguém for lá na rede social e contar, todo mundo vai ficar sabendo. E esses caras, torcedor e torcedora do Vasco, brincaram com o nosso imaginário. É por isso que hoje eu tenho um canal aqui no YouTube falando de Vasco. Porque eu cansei de ver mentira em cima de mentira. Cansei de ver, por exemplo, com todo o respeito, mas essa é a verdade, de ver o Grupo Globo falando 2, 3, 4 horas de Flamengo, Corinthians, Palmeiras, todo santo dia. E falando 2 minutos do Vasco, 3 minutos do Vasco no Sport TV e falando 30 segundos no Globo Esporte, gente. Eu cansei porque eu cansei de ver a Jovem Pan só falando de Palmeiras, Corinthians e Flamengo o dia inteiro. E quando eles pegam para falar de Vasco, eles têm que estar com o celular aberto para ler a reportagem de uma outra emissora que divulgou, porque eles não sabem do assunto relacionado ao Vasco, porque eles não estão nem aí para o Vasco. É por isso que eu criei o canal aqui no YouTube, não para brincar com o sentimento, com o imaginário do torcedor e ser mais um mentiroso dentre tantos outros que a gente vê por aí. Então, torcedor e torcedora do Vasco, estamos vivendo um momento muito sério, muito importante, tá? O associativo do Vasco hoje voltou a ser o majoritário na situação. Hoje o nosso Vasco da Gama é dono de 69% das ações, que são 30% do associativo e 40% que, sob efeito da liminar, estão sob controle do associativo, totalizando então 69% das ações da SAF para o Vasco. 31% dessas ações ainda continuam com o grupo norte-americano 777 pelos valores correspondentes que supostamente até o momento eles já teriam efetuado os aportes financeiros. Com isso, as informações que a gente tem é que a Crefisa teria interesse, o presidente, o dono da Crefisa negou, a Leila Pereira também negou. Temos a informação que o grupo FSG, que é dono do Liverpool da Inglaterra, também tem interesse. Saiu informação hoje que o grupo UOL Sports divulgou que um fundo árabe nas últimas 48 horas vem fazendo consultas ao Vasco da Gama e já se debruça em cima da lei da SAF no Brasil, para quem sabe está efetuando uma proposta oficial ao Vasco em relação à SAF. A gente toma conhecimento que a própria 777 Partners já teria supostamente o interesse em estar vendendo 31% das suas ações por algo em torno de 600 milhões de reais, um pouco mais de meio bilhão de reais. A gente toma conhecimento que a alta cúpula da 777, Josh Wander, Steve Pasco, Nicolas Maia, todos eles não fazem mais parte do conselho da SAF, foram afastados do grupo de futebol da 777 e hoje Josh Wander, Amole, sua irmã e seu pai Steve Pasco, todos os três da família, renunciaram aos seus respectivos cargos no grupo de investidor norte-americano. E ainda tem gente querendo fazer alarde, falando, olha só o Pedrinho destruindo o Vasco, a SAF está com o cofre zerado por causa do Pedrinho. Tem gente já falando isso, gente. Ah, olha agora como é que vai fazer, o Vasco voltou àquela bagunça de novo, o Pedrinho assumiu e não tem dinheiro para pagar o salário. Gente, o salário vai continuar sendo pago do jeito que estava sendo. Cota de televisão, direito de imagem, bilheteria, patrocinador, venda de uniforme, placa de publicidade. Isso é o que vai acontecer. O Pedrinho assumiu o compromisso com o torcedor. A parte jurídica do Vasco está trabalhando dia e noite. O Paulo Salomão, né, o Carregal, o Felipe Carregal, para defender os interesses do Vasco. A SAF do clube, só para deixar bem claro, tá, gente? Existe hoje o Clube de Regatas Vasco da Gama, que é o Vasco Associativo, dono de 30%, que é o nosso Vasco que a gente sempre conheceu a vida inteira. A SAF Vasco da Gama foi criada para o Vasco virar uma SAF. 70% era da 777, a 777 hoje só tem 31%. Os outros 40% estão sob controle do associativo, para ficar bem claro para vocês, torcedores, tá? O Pedrinho, nesse primeiro momento, através de orientação do seu departamento jurídico, não vai fazer nenhuma grande mudança da SAF do clube, vai manter os funcionários, o Lúcio Barbosa, o pessoal. Por que isso? Se tivermos uma reviravolta amanhã ou depois,
a coisa não está bagunçada. Eles vão encontrar do jeito que estava. Muito pelo contrário. O Pedrinho busca novos parceiros, busca ainda, vai continuar buscando, quem sabe, mais patrocinadores, vai continuar buscando parceiro para o Neymar White de São Januário, que não tem nada a ver com a SAF, vai continuar buscando parceria aí, igual a Betfair, por exemplo, em relação ao Felipe Coutinho, tudo isso. Só que hoje nós temos, ao que parece ser nesse início uma gestão séria, que é o Pedrinho, parece ser uma gestão séria. Parece, pelo menos até o momento, temos divisão de receita. Hoje o associativo mantém seu futsal, seu basquete, seu esporte olímpico, paraolímpico, com suas próprias pernas. A gente vem falando aqui, a Estrela Bet patrocina o basquete, a FEComércio agora é patrocinadora do futsal. Temos parcerias com lei de incentivo do governo federal para patrocinar também a base, para patrocinar os outros esportes olímpicos do Vasco. Então hoje, gente, o associativo se mantém sem precisar utilizar R$1 do futebol. Isso é uma evolução muito grande no Vasco, em que antes era o mesmo dinheiro para tudo. Só na pasta do futebol o Vasco continua aí buscando parceiros, como eu já mencionei. Tem a Betfair, 115 milhões, o maior patrocínio da história do clube. Está negociando com o Felipe Coutinho. O associativo está blindando a questão da SAF do futebol e a 777. Por exemplo, qualquer sanção que a 777 sofrer agora não vai afetar o Vasco, porque eles não fazem mais parte da SAF do Vasco como sócios majoritários. Tá, gente? Só para isso ficar bem claro. Para isso ficar bem claro, tá bom? É lógico que as outras questões jurídicas a gente vai apurar, a gente vai estudar, a gente vai levantar para vocês nos próximos dias, de acordo com o que o próprio clube for divulgando também vagarosamente, e a gente vai estar sempre atualizando vocês. Então, gente, é isso que eu tinha para trazer para vocês nesse primeiro momento do nosso Vasco da Gama. Muita coisa importante. Se eu tiver mais informações relevantes e importantes do Vasco, a gente volta aqui para deixar vocês muito bem informados, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!